Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre acrônimos, siglas e abreviações. Em português, nós temos as abreviações, que são a representação de uma palavra, sem algumas das letras. Por exemplo, a palavra prof, professor, engenheiro, eng, e um o sobrescrito. Então, é bom a gente observar nesse tipo de palavra que nós só vamos sobrescrever o ou o a se a palavra terminar em o ou a. Muitas vezes nós vemos a palavra professor, por exemplo, abreviada com o sobrescrito, e isso é incorreto porque a palavra não termina em o. Outros exemplos, tele, para televisão, S de substantivo, V de verbo, com de comunicação. Bom, as siglas, elas usam as letras iniciais, né, de uma expressão para formar uma palavra. Mas nesse caso, no português, a sigla não vai ser lida como uma palavra só. Ela não vai formar uma palavra só. Isso quer dizer que não tem articulação prosódica. Um exemplo aqui, EFTC, Estrada de Ferro Teresa Cristina. Os acrônimos, eles são também parecidos com a sigla, só que eles compõem, a leitura do acrônimo pode ser feita como uma palavra. Então, o exemplo é o IFSC, ou IFSC. A partir de mais de 3 letras, nós conseguimos transformar em uma palavra só. Certo? Outros exemplos, a gente pode dizer Unisul, né, o FUCAP, principalmente em nomes de instituições, nós vamos ver que esse processo é possível. Bom, aqui nós temos alguns acrônimos na língua inglesa, né, também alguns nomes de instituições, nomes de coisas relacionadas à área da eletrônica, da informática. Em inglês, a gente não vai diferenciar acrônimo de sigla, nós vamos chamar ambos de acronyms. Então, aqui a gente vai ter MIT, Massachusetts Institute of Technology, USA, United States of America, LED, Light Emitting Diode, Radar, Radio Detection and Ranging, BBC, British Broadcasting Corporation. A maioria dos acrônimos, quando eles são formados a partir de expressões, a gente também eles vão formar um grupo nominal. Então, a partir daqui, a gente já começa a fazer a tradução de trás para frente, da palavra principal para os marcadores que estão na frente. Então, a tradução aqui vai ficar Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Estados Unidos da América, diodo emissor de luz e detecção e abrangência ou telemetria por rádio. Companhia de Transmissão Britânica. Alguns acrônimos podem ser recursivos, isto é, a abreviatura a qual ele está relacionada, ela está incluída no próprio interior da palavra. Então, vamos ver aqui, a gente tem o acrônimo GNU, que é um sistema operacional, um programa, e ele quer dizer GNU is not Unix. Então, essa expressão toda, GNU não é Unix, está contida aqui nas iniciais dessa palavra. PHP, Personal Homepage, homepage pessoal. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de acrônimos das telecomunicações. AGP, Accelerated Graphics Port, porta gráfica acelerada ou porta de gráficos acelerados. Então, a gente sempre tem que lembrar, né, nesse caso, de começar a leitura de trás para frente dos acrônimos. Outros exemplos, LCD, Liquid Crystal Display, ROM, Read Only Memory, RAM, Random Access Memory. Alguns exemplos de protocolo, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, IP, Internet Protocol, OSI, Open System Interconnection, POP3, o POP3 que a gente fala, né? Post Office Protocol, Post Office Correio, protocolo de correio, www,
World Wide Web, rede de abrangência mundial. Outros exemplos agora de formatos digitais, bem conhecidos. MP3, MPEG Audio Layer 3, PDF, Portable Document Format, GIF, Graphics Interchange Format, JPEG or JPEG, Joint Photograph Experts Group. Bom, essas terminologias elas não são sempre fáceis de entender, então não quer dizer que nós temos de memorizá-las todas. Aqui eu só estou passando alguns exemplos para vocês e como que a gente faz a leitura. Quanto mais nós usamos um determinado acrônimo, mais nós nos acostumamos com eles. A gente vai sempre ter mais facilidade com aqueles que são usados na nossa área, na nossa área de trabalho, aqueles com que a gente está mais em contato. Bom, eles são usados também para comunicação instantânea, como, por exemplo, comunicação no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, e são usados para facilitar, para acelerar a comunicação, para encurtar. Então, essa é uma estratégia que usa a lei do menor esforço, né? O ser humano tem essa tendência de fazer as coisas muito rápidas, né? Então, por meio das palavras, a gente usa a sonoridade com que ela se parece e transforma numa outra palavra, ou um número, ou uma letra. Vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos o caso do número 2, que em inglês é to, o to. Então, o número quer dizer to, a preposição to e o advérbio também to, que tem a mesma sonoridade do número. Número 4 é a mesma leitura da preposição for, para. Letra B tem o mesmo som do verbo be, verbo ser ou estar. Letra C tem o som do verbo ver, que é see em inglês. I tem o som da palavra eye, que é o olho. O tem o mesmo som do verbo owe, que significa dever. Are tem o som do verbo conjugado, verbo to be, are, somos, estamos. You, pronome você, you. W, Y. Alguns exemplos de frases, quando a gente está digitando muito rápido, que podem ser encurtadas usando números e letras. Por exemplo, too fast for you significa too fast for you, rápido demais para você. AAMOF, as a matter of fact, que quer dizer a propósito, é só uma expressão, a gente não consegue traduzi-la literalmente, porque senão vai ter um significado diferente. AFAIK, as far as I know, até onde eu sei. AFK, away from the keyboard, longe do teclado, quer dizer que a pessoa não está no teclado naquele momento que o outro está conversando com ele. AKA, also known as, também conhecido como B2K, BTK, back to keyboard, de volta ao teclado, quer dizer que a pessoa já retornou do que ela estava fazendo longe do teclado. BTW, by the way, a propósito. Alguns outros exemplos bem interessantes aqui, por exemplo. P911. 911 é um número de telefone para chamar emergência nos Estados Unidos, ou para chamar a polícia, né? Então é uma brincadeira aqui com a letra P de parent, pais, né? E o 911 significando alerta, alerta porque os pais estão presentes, parent alert, ok? PAL, parents are listening, os pais estão escutando. E assim a gente vai tendo vários outros exemplos compostos das letras ou letras iniciais. QT, cutie, engraçadinho. Are in, right now, agora mesmo. Are you, é você. SEP, someone else's problem, o problema de uma outra pessoa. Ok. Agora que a gente já falou um pouquinho de acrônimo, vamos falar sobre neologismo.
Então, o neologismo consiste em um vício de linguagem, que é uma criação desnecessária de palavras novas. Desnecessária porque muitas vezes elas já existem no nosso vocabulário. Também se considera que há neologismo quando se atribui uma significação nova. Bom, o neologismo é um vício de linguagem que consiste na criação desnecessária de palavras. Muitas vezes porque essas palavras já existem no nosso vocabulário. E, por exemplo, se há necessidade de incorporar uma palavra que surge por causa da tecnologia, por causa da computação. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Passava o dia tweetando. Então, tweetando vem de Twitter, né, que é uma rede social. A atriz deu uma turbinada no corpo. Essa palavra turbinada aqui quer dizer que ela fez cirurgias plásticas ou atividades físicas para mudar o corpo e tem a ver com turbinar, ou seja, a turbina que tem muita potência, né? O motorista não passou no teste do bafômetro. Nesse caso, a palavra já existe uma palavra para fazer o teste das pessoas, né? Quando as pessoas bebem a bebida alcoólica e o equipamento se chama etilômetro. Vou descolar o emprego, que significa vou conseguir o emprego. O neologismo pode acontecer dentro da nossa própria língua, né? Que vão ser chamados de neologismos intrínsecos, ou quando eles vêm de línguas estrangeiras, que são chamados então de neologismos extrínsecos. Extrínseco porque vem do exterior, de fora, né? Então, um exemplo aqui. Participou de uma teleconferência, certo? Então, a gente tem de teletransmissão mais a conferência, uma combinação das duas coisas. Faziam a remasterização das gravações no estúdio. Nesse caso, remasterização vem de uma palavra estrangeira, né? Vem da palavra master, do inglês. Master em inglês quer dizer aperfeiçoar. É preciso escanear estas imagens. Aqui também nós temos um verbo escanear, que vem do scan, do inglês, que quer dizer fazer uma varredura, né? A empresa terceirizou os serviços. Nesse caso, a gente já conhece a palavra terceirizar, vem do número terceiro. Não será considerado vício de linguagem quando a criação de uma nova palavra designar algo novo ou para obter efeito estilístico. Então, vamos ver um caso aqui. Após o trabalho, fomos a um cibercafé, né? Então, é um lugar onde a pessoa toma o café e também acessa computadores. Foram felizes e infelizes misturadamente. Então, aqui a gente tem misturadamente, é uma criação nova, né? Representa um advérbio, que quer dizer ao mesmo tempo. Mas, claro que aqui é uma brincadeira feita pelo autor Guimarães Rosa, porque você não pode misturar, né, ao mesmo tempo alguma coisa que é, no caso, um sentimento abstrato, né? Uma coisa abstrata. Não venham com problemática que eu tenho a solucionática. Isso aqui foi uma brincadeira feita pelo da Maravilha, que era um jogador de futebol, e ele brincou com isso porque, se já existe a palavra problema, por que a gente vai transformar a palavra problemática num substantivo, sendo que já existe isso, né? Se problema é substantivo, problemática é um adjetivo para uma coisa feminina, ou problemático é um adjetivo para uma coisa masculina. Então, aqui existe o substantivo solução, né? Então, ele fez esse trocadilho, esse jogo de palavras. E aqui mais alguns exemplos: sex shop, pet shop. Bom, aqui a gente tem alguns neologismos presentes na língua inglesa. Então, a gente tem a palavra slumdog, que vem de slum, que quer dizer favela, um lugar de muita pobreza, mas a palavra cão, cachorro. Então, slumdog passa a ter o sentido de pessoa muito pobre, pessoa desprivilegiada, uma pessoa que vive na favela. Muitas palavras vêm com o E na frente. Por exemplo, email, recruitment. Então, e-mail quer dizer correio eletrônico. Então, aqui, recrutamento eletrônico.
Então, é a prática de usar a internet ou fontes eletrônicas para selecionar novos empregados. Netbook tem a ver com internet e mais o livro. Então, é um pequeno laptop leve, especialmente usado para acessar a internet e e-mails. Podcast vem da combinação iPod mais um broadcast, que quer dizer transmissão. Nesse caso, o iPod que é um arquivo digital, geralmente de áudio, né, que está disponível na internet para download. E mais a palavra broadcast quer dizer transmitir, por exemplo, transmitir por rádio, transmitir por ondas de rádio, né, ou as transmissões televisivas. Not spot vem da combinação not, não, mais spot, que quer dizer lugar. Not spot, nesse caso, quer dizer uma área que não tem conexão de internet, ou por meio de Wi-Fi ou por meio de 3G. E se for um hotspot, quer dizer um lugar quente, quer dizer um lugar que você consegue acesso à internet, Wi-Fi ou 3G, principalmente em lugares comerciais. Bom, então vamos falar um pouco de estrangeirismo. O estrangeirismo é um vício de linguagem que emprega termos que vêm de outras línguas, não apenas do inglês, mas qualquer língua que a gente acrescente no nosso vocabulário. Se vem do inglês, a gente vai chamar de anglicismo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos a palavra pizza, a palavra shopping, que todo mundo já conhece, bouquet, futebol, com sua versão aportuguesada, shampoo, sua versão original em inglês, ok, online, offline, game, designer, layout, internet, display. Bom, aqui eu coloquei alguns exercícios para vocês tentarem montar como que fica a conexão entre essas palavras, a combinação. Se eu juntar a palavra, por exemplo, agricultura mais turismo, que palavra que vai surgir em inglês aí? Então vocês têm esses dois slides de atividade para fazerem. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre acrônimos, siglas e neologismos.